Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo certo? Tudo tranquilo? Quanto tempo faz que eu não gravo um vídeo? Já faz eu acredito que uns 2 anos ou um pouco mais. Muita gente inscrito no meu canal, muita gente me pedindo para compartilhar mais do conhecimento, né? Relacionado a roteamento, utilizando o MikroTik, entre outros equipamentos na mesma área, né? Tecnológica, principalmente no quesito internet, correto? Então, hoje eu estou voltando aí depois de um tempo, passei bastante tempo em prol da empresa, do meu trabalho, né? Eu tenho um provedor, adquiri um provedor de internet e a gente terminava não tendo tempo para fazer esse tipo de colocação e ajudar, sempre ajudar o pessoal, que é o nosso intuito, né? Ajudar todos e melhorar o funcionamento da internet, do provedor, que é aquele que for dono, ou o prestador de serviço, consultor, entre outros, né? E ajudar a evoluir, né? Compartilhando conhecimento e tudo mais. Se o conhecimento fosse guardado só para uma pessoa, só para ti mesmo, a gente não teria nada, né? Então a gente tem que passar um pouco do que a gente aprende pro próximo, né? Certo. Então hoje nós vamos falar sobre um programa diferente, tá? Não é sobre MikroTik. Vou falar sobre o MikroTik também, porém é uma estrutura de um equipamento diferente, que é o FR Routing, tá? Ele é um fork do sistema de roteamento chamado Quagga, tá? O início desse programa foi dado por meados de 1996 pelo Kunihiro Ishiguro, correto? Ele teve um início ao que? Adaptar um sistema de roteamento ao Linux. Tá? Aqui já diz na própria mensagem que nós temos na página aqui que ele é um fork do Quagga. Tá? Foi utilizado muito do código do Quagga. O Quagga é nativo em vários sistemas, distribuições Linux, tá? E também BSD, outros, entre outros, né? O que a gente vai fazer? O seguinte, a gente chega numa situação, tá? Que a minha vida ainda é MikroTik, de muitos que curtem o canal e olham o nosso canal sabem disso também, a importância do MikroTik. Não podemos cuspir no prato que comemos, tá? Mas também sabemos a dificuldade que ele tem em certos momentos, principalmente no protocolo BGP. Quando ele começa a agregar muitas rotas, muitos cálculos, muitas redundâncias, ele termina tendo problemas para disserir, entendeu? Tipo uma queda de uma tabela de roteamento, o MikroTik às vezes fica moendo ela ali por 30 minutos ou até mais. Isso o cliente sente. Então a gente não deve trabalhar só com uma dessas situações. Chega a certo momento que a gente tem que evoluir, tá? E nessa evolução a gente sabe que os valores mudam, correto? A gente teria que partir para um Cisco, para um Juniper, um Huawei ou alguma coisa desse tipo. Quando a gente chega numa certa quantidade de link, certa disponibilidade que tem uma necessidade de um equipamento melhor. Isso é fato, isso todo mundo vai passar por isso, tá? Então o intuito desse projeto é o seguinte, é demonstrar que a gente não tem a necessidade de utilizar somente o MikroTik para fazer isso. A gente pode utilizar outros equipamentos, pode utilizar um software. Eu sou um exemplo simples, eu comecei a lidar nessa área aprendendo a lidar com o Linux, certo? Então gosto muito do kernel do Linux, gosto muito do comportamento que ele tem, e ele está sempre sofrendo melhorias através do IProot 2, agora recebeu suporte há pouco tempo a MPLS e outras questões que estão vindo, ainda vai melhorar muito, né? E também falamos de distribuição BSD, eu não particularmente não tenho uma experiência muito ampla com ele, mas sei que é um sistema muito robusto e bem estável. Então, vou colocar algumas questões sobre projetos relacionados a rodar um sistema de roteamento em cima do Linux. Tá? A gente tem o FR Route, a gente tem o Bird, a gente tem o ViOS e alguns proprietários que daí seriam no próprio Junos, que daí é da Juniper, né? Que também seria para um meio de virtualização, com o intuito de route server, como a gente chama.
Bom, então vamos àquela questão. Quando a gente começa a pegar uma quantidade grande de link, como eu havia falado antes, a gente começa a ver problemas. Esses problemas são o quê? Aparecer as lerdezas, as dificuldades que a MikroTik apresenta nesse caso, certo? Mas a gente não precisa deixar de usar. A gente simplesmente vai tirar essa carga de cima do equipamento, que seria processar, digamos, 3, 4 operadoras no mesmo equipamento. Para quê? Não tem necessidade, né? E a gente vai utilizar um sistema que faz isso. Com o Quagga, correto? Ele tinha protocolos como o BGP, ISIS, o SPF e entre outros. Tá? O FR é um fork dele melhorado. E já vem vindo em várias versões à frente, correto? Aqui está a página dele, como podem ver, frrouting.org. Tá? Esse software é baseado no software livre, correto? Ele é desenvolvido em C, tá? E roda em cima de uma distribuição, tá? Pode ser em cima do Linux. No meu caso, eu vou utilizar o CentOS 8. Tá? O CentOS, eu já tenho um conhecimento maior nele, eu me comporto melhor com ele, digamos, em partes. Tá? A gente vai ter algumas coisas a gente consegue controlar, outras não. Então, em partes, a gente vai ter que trabalhar no sistema, outras partes nós vamos trabalhar no FR Routing, correto? Então, hoje, atualmente, a gente tem um FR Routing na release 7.5, tá? Não é que eu não aconselho a pegar, podem usar, mas toda vez que sai uma release nova, eles demoram muito as correções e tem alguns problemas, alguns bugs, tá? Então aconselho a não utilizá-la, a versão nova, no primeiro momento, sempre esperar passar um tempo até o pessoal corrigir. Certo? Então, assim, ó, eu vou fazer uma apresentação rápida dele, assim, hoje não vai ser muito massivo, mais à frente nós vamos fazer alguma questão mais, como é que eu posso dizer, mais incrementada, maior, mais bonita, fazendo o intuito de route server, correto? A gente tem dois modos de utilizar o FR Route. Um deles é usar a máquina, tá? O server Dell, correto? Digamos um Dell, HP, ou qualquer outra marca que tiver com um hardware específico para isso, certo? Existem placas PCI Express aí com portas de 10 GB. Tá? A gente então assim, ó, beleza, cheguei em 10 GB de link. Eu não tenho equipamento mais para isso. O MikroTik não está dando mais, eu vou ter que arrumar uma coisa maior. Cara, se a gente for partir para um NE40, digamos assim, hoje o NE20 nem existe mais. O NE40 é da Huawei, que é um monstro, ele é bem mais robusto. Ele está hoje custando na faixa de 80 mil reais para BGP. Isso é bem alto, né? Então, se a gente puder utilizar um FR Route por mais um tempo, digamos assim, gastando num server, se pegar ele de segunda mão, uma coisa usada que seria boa, na base de 5 mil reais. A gente pode trabalhar com isso, não é verdade? Não seria uma boa solução? Claro, né? Em cima de um kernel em Linux, em cima de um kernel BSD, existe o BSD-RP, que é um Router Project com FR Route, tá? Que já é um software pronto para isso. Como eu digo, assim, eu prefiro usar o Linux, porque eu já acostumei com o Linux, eu já conheço o Linux, tá? Então eu prefiro ele. Mas você não impede de usar um BSD-RP que já está pronto. Tá? Até tem a página dele aqui, RP. Aqui, ó. Router Project Open Source Router Distribution. Tá aqui, ele tem uma estrutura nova que ele saiu com a versão do FR Routing, que ele tem tudo incluso já dentro dele no próprio sistema, certo? Mas não é esse o nosso foco, tá? Então vamos lá. Eu vou demonstrar como a gente poderia usar, vamos fazer uma apresentação rápida do FR Routing, tá? Eu fiz um laboratóriozinho básico, no qual eu botei um router aqui com FR1 e FR2, o FR1 já está configurado. Ele tem um router ID aqui em cima, o AS dele e o outro do outro lado a mesma coisa. Tem a rede de interligação, que seria um /30 que a gente estaria recebendo numa operadora, digamos assim, e um bloco IPv6 inválido também. Certo? Então, vamos lá. Ó, aqui nós já temos o nosso FR Routing 1 configurado, né?
nós rodarmos o comando no Linux padrão, aqui a gente já consegue ver, tá? Na ideia, nós vamos setar uma VLAN em cima da interface NS3 com o ID de 100, certo? Aqui está ela toda configurada, todos os IPs e tudo mais. Tá, certo. Então vamos à batalha, como fala. Aqui eu já tenho o FR Routing instalado, né? FR, o Linux tem ele nativo, o 108 tem o FR nativo, o 107 tem o Quagga nativo, certo? Então essa versão aqui, a versão 7, ela é uma stable, bem corrigida, ela está bem funcional e está muito boa mesmo, bem estável, correto? Então nós temos que fazer o seguinte, quando se lida com a interface, o FR Routing não trabalha, tá? Ele não mexe na interface, esse tipo de coisa é do critério do sistema operacional, certo? Então, nós vemos aqui ó, que eu tenho só uma interface 4 que eu estou usando para acessar ela por SSH, a máquina, né? Que está aqui os IPs inválidos e toda a saída para a internet. Para nós começar sobre o FR Routing, tá? Primeira coisa, a gente precisa da VLAN que foi tratada, a VLAN 100. Então vamos lá, que nem no caso do CentOS, etc. Sysconfig Network Scripts, certo? Outra coisa interessante, no CentOS a gente não deve usar o Network Manager, ele não funciona. Se tu estiver com ele instalada, o FR Routing não vai se comportar bem, a gente precisa utilizar o Network Scripts, certo? Que são scripts básicos de configuração. A gente tem aqui a interface IFNS33, que seria quando eu fiz o template, não é, a gente quer a 3. Então nós vamos pegar esse arquivo e vamos renomear ele. Tá? Opa. Certo? Vamos tirar algumas questões que nós não vamos usar. Usar aqui como none, porque ele não é para subir nada. Nenhum tipo de configuração, só vai ficar o padrão dele aqui, que é o nome da rede, onboot yes. Tem alguns parâmetros que são do Network Manager aqui, que a gente não precisa, certo? Aqui a gente vai retirar essas partes aqui. Browser only, isso aqui também ele é tipo Ethernet, correto? Tá aqui. Já está pré-configurado, certo? Agora nós vamos criar um script para a nossa VLAN. Ela é para startar o device físico é o NS3 e aqui está nosso nome do device que é a VLAN, certo? Bootprot none também, ela não tem, ela é tipo Ethernet não, porque ela é uma VLAN, então VLAN yes, certo? Pronto. Agora nós vamos subir a configuração dessa VLAN. Eu só vou criar um script para nossa NS4 para nós não perdermos a conexão quando reiniciar. Aqui, vou botar aqui. 4. O bootprot dela é DHCP. Então vamos lá. Aí a gente faz um reiniciar aqui, um service network restart. Esperar ela voltar. Voltou. Se nós já lhe dermos o IP-add aqui, a gente já vai ver que a nossa 3 está aqui, ela não tem nada configurado. E aqui nós também não temos nada configurado, mas a nossa VLAN está up. Tá? Certo. Agora nós vamos para o FR Route. Tá? Ele já está instalado, ele tem um diretório de configuração, que a gente chama de onde é que está toda a informação dele, correto? Está aqui.
Ah, antes de nós ir para isso, a gente tem que fazer uma outra coisinha. sysctl.conf, tá? A gente vai habilitar um network forward, porque se nós formos trafegar alguma coisa em cima, tá? Tá? Vamos ver se vai dar certo. Deu certo, subiu. Agora nós vamos para a parte da FR. Nós estamos aqui dentro, pode ver que ele tem os arquivos de configuração. O Quagga, que é o primeiro ideal, a primeira ideia. Ele é chamado de Quagga em algumas distribuições, em outras é Zebra, que seria tradução, né? Quagga é um tipo de zebra. Então vamos lá, daemons. Cada software do FR Route ele é um daemon. A gente pode habilitar o que? A gente pode habilitar por pedaços, como aqui a gente tem o BGP, o SPF, RIP, entre todos os outros protocolos. No nosso caso, hoje nós vamos apresentar o FR Route, nós vamos usar os mais conhecidos. BGP, o SPF e o SPF V3, que é o 6D ali, tá? Salvamos, a gente tem o método estático aqui também, que seria o caso de rota para rotas estáticas. E vamos reiniciar. O FR Route, vamos iniciar ele, que ele estava parado, né? Mostra todos os softwares que estão habilitados, que seria o Zebra, BGP, o SPF, o SPF6D, StaticD e o ETFR. E o que ele serve? Isso aqui é para verificar se o daemon está ok, se ele estiver funcional, ele vai mantê-lo. Pode ver, ele fica monitorando. Se ele parar de responder, ele reinicia aquele daemon, porque é um software separado em blocos, correto? Cada um tem uma porta. Instalar o NetTools para nós poder verificar as portas que estão sendo usadas, né? Vamos verificar sobre o Zebra. Aqui, ela já está ouvindo aqui na porta 2601, que é o Zebra, certo? Ela é somente em IPv4. Ela está escutando em IPv4. No caso do OSPF 6D, ele está escutando em IPv6, na porta 2606. Podem ver aqui, ó, certo? Nós temos vários acessos do Quagga, do FR Route ou do Quagga. A gente tem o VTYSH, que é o nada mais nada menos que o próprio roteador. Esse é o nosso roteador dentro do Quagga, dentro do FR Route, melhor dizendo, desculpe. Como a gente pode ver, ele já informa sobre o Kunihiro Ishiguro aqui, que foi que iniciou o projeto entre 96 e 2005, certo? E aqui ele se assemelha muito ao Cisco. Desse modo a gente estaria configurando o FR Route bem parecidamente com o Cisco, correto? Beleza. Então vamos lá. Se a gente quiser acessar por Telnet, também é possível, tá? É só a gente digitar o nome do daemon, ele registra na listagem de portas do sistema, fazendo um alias pro daemon que ele está usando, né? Então, digamos, se a gente for acessar o BGP, o net, localhost, BGPD. Ó, ele não me deixou acessar porque eu não tenho uma senha para acessar por Telnet. O sistema não está disponível para isso, certo? Então, vamos lá. Vamos começar a configuração pelo VTY, SH, certo? Entramos aqui. Password. ABC123, certo? Essa é a nossa senha. Source, password, encryptation.
vamos encriptar para nós não ninguém conseguir ver que senha é, e enable password, que é o enable como do próprio Cisco. Quem já lidou com o Cisco já sabe, certo? E nós vamos usar o ABC 123 também, certo? WR para escrever, pode ver que ele criou os arquivos, ó, guardando em cada local aquilo que a gente configurou. Show run. Tá aqui a nossa estrutura. P forward, vamos acessar, vamos liberar o IPv forward para ele trafegar, certo? Pode ver que a gente já tem bastante coisa aqui, cada vez que ele está listando ele está passando. Temos o hostname que ele já definiu, tá tudo já propriamente escrito, certo? Vamos então para configurar a interface. Conf int, que seria a interface, ns.100 IP add. Vamos lá no nosso material. Nós temos que adicionar o IP 10.0.0.2/30, certo? Certo? Vamos ver se já está pingando. Ele não vai fazer assim. Eu já vou adicionar o IPv6 também para nós. 28 2/64. Vamos ver que ele já configurou a interface. Nossa interface está com o nome errado. Eu vou copiar aqui para nós já adiantar isso, para não ter que fazer tudo de novo. Primeiro vamos dar um no int para desconfigurar ela primeiro. Int ns3.100 e aí nós configuramos os IPs, certo? Agora tá correto. Vamos ver se ela já responde. Já está respondendo para o outro. Então nós já temos uma comunicação de rede, que é o nosso perfil básico, né? Certo? Agora nós vamos criar o nosso router ID, int LO, que é a loopback do sistema Linux, certo? Está configurado. Certo, mas a gente ainda não tem o router ID do outro lado porque o nosso SPF ainda não está configurado. Próximo passo, agora que nós configuramos os IPs, a gente vai poder sair daqui do terminal para nós vermos, ó, que o FR Routing já configurou as interfaces como deve configurar. Aqui está ela, ó, certo? Ele já fez sozinho essa parte aqui, porque nós demos as informações que ele precisa saber, certo? Agora nós voltamos lá e vamos para o SPF. Conft router OSPF, certo? Aí nós temos opções, certo? Então vamos lá. Com quem conhece um Cisco, é só ler, tem material na internet para isso, é barbada de entender como funciona. Log, adjacent changes. A gente vai aceitar e gerar logs, certo? Router OSPF router ID 10.2.2.2, uma configuração normal. Network 10.2.2/32 área 0, como um padrão. Network 10.0.0.0/30 área 0. Passive interface LO, que é a nossa interface de loopback, correto? A gente consegue ver aqui que ele já subiu. Vamos ver se ele já tem alguma coisa de roteamento. Já temos o SPF, ele já propagou, já está recebendo as rotas do outro que está aqui. A gente já consegue pingar o nosso router ID. Cara, é uma maravilha trabalhar com esse equipamento, com o FR Route, ele é muito bom. Já está funcionando a nossa OSPF, show, IP OSPF route, a gente já consegue ver. Os neighbors ativos a gente já consegue ver também,
tá? Já está tudo aqui. Agora vamos para o SPF V6. V3, melhor dizendo, que o IPv6. Router OSPF 6D, certo? Aqui a mesma ideia, log adjacent chains, OSPF6 router ID, 10.2.2.2. A diferença do SPF V3 pro SPF V2 é que a gente não utiliza a rede, a gente utiliza interface, correto? Então nós vamos fazer essa parte agora. Interface. Qual é a interface que nós propagamos? Em S3.100 área 0. Tem que descrever desse jeito, o SPF V3 não lê somente um 0. Interface LO área 0. Se nós quisermos propagar ela, certo? Desse modo. E deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Não, é isso aí. Nosso SPF V3 já está configurado também. Nós agora vamos entrar na interface LO, certo? IPv6 ou SPF6 passive. Nós vamos dizer que ela é uma interface passiva, ela não tem comunicação com ninguém além de propagar o que ela tem aí de IPv6 nela mesma, certo? E agora nós vamos ver como está a nossa tabela de rotas. Vamos ver se a gente já está recebendo alguma coisa. Nosso SPF já está propagado, ó. Já está recebendo também. Show IPv6, o SPF6, route. Tá ali a gente recebendo rotas dizendo que elas estão na mesma classe de rede. Nossos neighbors aqui também dizendo que a gente já tem o neighbor do outro lado. Correto? Certo? A gente vai ver como é que vai ficando na configuração. Tá aqui a configuração. Pode ver que ela vai escrevendo, a gente fica bem fácil de entender. Agora nós vamos para principal, que é nosso BGP, certo? Antes de nós propagarmos um BGP, a gente vai criar os route maps, que seriam os filtros, tá? O FR Route ele tem a necessidade de utilizar filtros e isso é uma boa prática, para não termos problemas futuros, certo? Então vamos lá. Eu vou fechar a primeira sessão, a sessão IPv4. Eu gosto de criar esse prefix list ANI para permitir todos os prefixos, certo? IPv6 prefix list ANI permite ANI para permitir tudo. Tá ali também, lembrando de salvar, a gente nunca deve esquecer do WR. Sempre salva para não ter risco de dar nenhum problema no futuro. Vamos lá, router. Route map, primeiro. Vamos permitir tudo só para ver funcionando. Hoje não vamos entrar em muitos detalhes. Como podem ver, eu criei tanto o IPv4 quanto o IPv6 em cima da mesma estrutura, certo? Só que uma com uma sequência 1, outra sequência 2. Ele vai sempre seguindo, de cima para baixo, correto? Então vamos fazer, esse é o nosso filtro de in. Agora vamos fazer o de out. Temos o in e o out, já estão criados, agora nós vamos para o BGP. Qual é o AS que a gente vai usar? 65002. Certo?
Já criou o nosso roteamento em BGP, o roteamento de borda. BGP router ID, certo? BGP ou melhor, no BGP default IPv4 unicast. Esse no BGP default IPv4 e unicast, ele vai separar as classes, digamos, IPv6 é uma coisa e IPv4 é outra, que o BGP te permite trabalhar com as duas ao mesmo tempo se você configurar certo, correto? Então vamos lá. Certo, primeira parte nós já terminamos, agora a gente vai fazer a comunicação de neighbor, que seria fechar o peer, né? Qual é o remote AS? 65001. Certo? Já estamos fechando com ele lá. Como a gente pode ver uma informação de BGP, ó. Não tem neighbor false. Por quê? Porque quando a gente colocou que não é o default unicast, ele não habilita o neighbor. A gente tem que fazer isso manualmente, correto? Então, address family, qual é o tipo? IPv4. Certo? Neighbor 10.1, pode dar tab que ele completa. Activate. Pronto. Agora nós vamos ver lá. Ó, pronto. Já a nossa sessão está up. Já está funcionando. Nosso BGP já está conectado entre os dois cores. Certo? Ah, não, mas beleza, ele conectou. Ele já deu sinal que está funcionando. Agora a gente tem que colocar os filtros, né? Neighbor é na mesma aba, o filtro deve ser setado sempre na mesma aba da address family. Então, tá? Route map FR1 in out. E nós temos habilitar uma tag extra que se chama Software Reconfiguration Inbounds. Certo? Beleza. Pronto, já estamos com a configuração certa. Show IP BGP sumário. Certo? Nós não estamos recebendo nada porque não está sendo anunciado nada, né? Então, se nós pegarmos agora e virmos aqui e anunciarmos, address family IPv4 network 192.168.8.0/24, nós já devemos estar recebendo ela aqui. Ó, BGP sumário. Show IP BGP route. Só um pouquinho. Tem nosso porta VRF. Show IP BGP. Tá aqui a nossa rota que a gente está recebendo com o Next Hope do outro lado, certo? Métrica normal, padrão e com a SPAT, como a gente está acostumado com o MikroTik também. Então, desse modo, a gente já está mostrando como ele já está funcionando. Ele já funciona, certo? Já está comunicando. Já temos rota para isso. Ele já instalou na tabela do kernel do sistema. Está aqui, ó, via BGP. Ela já é uma rota conhecida e funcional. Então, pode ver que o FR ele é bem intuitivo e bem fácil de trabalhar com ele. Ele suporta conforme o BGP, de acordo com o RFC, ele suporta tudo que nós temos ali. Viu que ele enviou a rota quando a gente publicou? Perfeito. E ali é porque nós não estamos trabalhando com Route Map Timer, certo? O ideal, quando a gente pratica, é a gente configurar tudo e depois a gente limpa a sessão e faz as atualizações, correto? Se deixar ele atualizando automático, a gente pode gerar algum erro que vá nos derrubar no futuro, certo? Então vamos fazer um teste simples. Eu vou mostrar como funciona, tá? Deixa eu ver, BGP, Route Map, Delay Timer, não, é Route Map, não me recordo exatamente a tag.
delay timer 0, que é para não habilitar. Estava certo, eu já estava na tag certa, eu não me veio na cabeça. Certo, agora quando nós fizemos isso, a gente vai fechar um IP BGP. Com essa questão do delay timer, a gente, para poder propagar qualquer alteração, a gente usa o comando clear IP BGP, pode ser para todas as sessões ou para o neighbor específico. No nosso caso, vamos usar o específico, eu aconselho fazer isso quando tem muitas rotas, né? E aí a gente pergunta para ele, é out ou in? É o que eu estou recebendo ou o que eu estou enviando? É o que eu estaria recebendo, digamos assim. Mas no caso, seria para alguma alteração, para ele refazer os roadmaps, tudo ele lê de novo. Então, no nosso caso, nesse aqui nós não aplicaríamos, aplicaríamos outro. Se nós estivéssemos enviando alguma coisa, nós faríamos soft out. Pronto, ele vai atualizar a tabela para o outro lado, para o peer dele. Certo, vamos fazer então o IPv6 para nossa aula não ficar muito comprida, né? Que ela já está, para dizer a verdade, não ficar mais. Address Family IPv6, certo? Unicast, tá? Nós não vamos conseguir ativar assim, por quê? Porque a gente não ativou o peer, lembram? Tem que configurar o peer primeiro. Neighbor 2001 db8 1 remote AS 65001. Agora nós vamos entrar na Address Family, Unicast, Neighbor 2001, Activate, Neighbor 2001, Route Map, FR, in, out, e Software Configuration Inbounds, certo? Vamos lá então ver. BGP IPv6 sumário. Conectou também, não estamos recebendo nenhum prefixo. Vamos publicar no outro. Address Family IPv6 Unicast Network 2001 db8/32. Vamos fazer diferente. No Network 2001 db8/32 e vamos a Aggregate Address 2001 db8/32. Network 2001 db8/48. Fiz dois modos. Por que Aggregate Address? Ele vai criar uma loopback para o prefixo pi. Porque normalmente a gente anuncia só esse prefixo para operador, para qualquer outra coisa, para qualquer outro peer e tudo. E o mais específico para o trânsito. Correto? Que é a necessidade que a gente quer, um PTT ou alguma coisa do tipo. Desse modo a gente não perde a tabela de roteamento. Certo? Vamos ver se a gente recebeu essas rotas. Ó, já recebemos. Recebemos automático porque o outro não está com o delay timer ativado, né? Então, se ele estivesse com o delay timer desativado, ele não enviaria as rotas. Tá aqui as duas rotas que nós estamos recebendo, vinha link local, tá aqui. Tá? Temos a publicação daquele aggregate address, do outro lado ele vai estar colocando ele como loopback, como black hole, melhor dizendo, tá aqui, ó. Um buraco negro, que seria só uma base simples. E nós já temos toda a nossa tabela publicada. Correto? Então isso aqui, pessoal, foi uma apresentação básica do FR Route. Dá para fazer milagre com ele, tá? Se a gente aprender a usar ele, certo? Ele funciona super bem. A gente tem todos os filtros que precisa. Ele trabalha com tudo que tu precisa, nos níveis de kernel e tudo mais. Como eu ressaltei antes, quando a gente tem a necessidade de utilizar uma interface ou alguma coisa, a gente lembra o seguinte: o Zebra é o que comanda a comunicação entre o kernel e o sistema, correto? E os daemons é que comandam o protocolo em si. Eles são um protocolo que, se você tiver firewall, tem que liberar as portas, tem que estudar sobre elas para não ter problemas e configurar. É só configurar e ser feliz, porque é uma estrutura, um equipamento, um software maravilhoso, muito bom, ótimo funcionamento, certo?
Então eu mostrei alguns exemplos, mais à frente vamos usar sobre Router Reflector, eu vou ensinar vocês. Eu já vou deixar uma pré-configuração e apresentar, certo? Então essa parte aqui a gente conclui, que a gente já está com isso funcional. Tem que ler um pouco sobre o kernel, porque algumas tunings a gente tem que usar. Eu posso passar isso de acordo com o for necessário e me envia e-mails que a gente ensina a utilizar isso e modificar o necessário para tunar o seu kernel e deixar ele funcionando do jeito que tem que funcionar, certo? O FR Routing ele tem uma diferença quando ele recebe, digamos um exemplo, a gente possa ter uma conexão com PTT, umas 3 operadoras, mais alguns peers de clientes downstream, que no total a gente teria 10 sessões BGP. Ele demora um pouco para receber as rotas. Agora a queda de uma estrutura de rotas, de um link, ele leva segundos para converter. É questão de 5 segundos já está estável. Ele já trocou as rotas de um lado para o outro, já resolveu o que ele tinha que resolver e já está funcionando. E ele não exige um hardware muito grande para isso, porque ele funciona bem. É um X8, um X64 que seria um equipamento, quanto melhor o hardware do seu servidor, mais rápido ele vai trabalhar, como a gente está trabalhando com Linux. Então, beleza? Pessoal, qualquer dúvida, estamos abertos às perguntas, é só deixar a pergunta para nós ali que a gente vai responder, certo? Então, lembrando, tá aqui, frrouting.org. As releases estão aqui, que a gente tem, que eles apoiam diretamente é o Debian, RPM, Snaps eu não sei o que é, sinceramente eu não sei que sistema é, mas está aqui. Tem o projeto do OpenBSD, que seria BSDRP, também é muito bom, certo? Então, isso aqui era o que eu tinha para apresentar sobre o FR Routing no primeiro momento. Tudo configuradinho, tudo salvo, beleza? A gente dá no CentOS, aqui a gente pode fazer um chk config fr on, ele vai subir todos os daemons e iniciar com o sistema. Sair tudo funcionando perfeito, sem problemas. Depois que a gente começa a usar esse tipo de serviço, a gente não vai querer mais passar trabalho. E ele vai te ensinar muita coisa e muita coisa boa para fazer. Só tem que ler um pouquinho como ele funciona, como ele se comporta, para não ter nenhum tipo de problema. Pessoal, grande final de ano para vocês aí. Um grande abraço. Que tudo dê certo na vida de vocês. E ano que vem seja melhor que esse ano aí. Foi um ano bem conturbado para todo mundo, né? E vai com certeza ser melhor. Fiquem com Deus e até a próxima.